Química Orgânica, não é? Falamos na aula passada sobre o grupo nitrogenado amina. Vimos as suas nomenclaturas, né, as mais usadas, né, em relação aí à presença desse grupo, né, o grupo NH2, né, justamente unido aí a um grupo carbônico, que nós representamos por R. Vimos que nós podemos usar a palavra amino, né? Olá, Pedro Henrique, tudo bem, meu querido? O vulgo pH. Vimos que podemos usar a palavra amino, e essa palavra amino, nós notamos que existe uma diferenciação, que ela não pode ser no fim da palavra, né, no fim da nomenclatura, só apenas no início, né, para indicar esse grupo, né, que é justamente no latim de amina, não é isso? Então, ela só pode ser identificada no início, né, da nomenclatura, foi assim que nós comentamos na aula passada. E vamos dar continuidade aos grupos nitrogenados, né, vamos falar de amida, vamos falar aí dos grupos nitrila, vamos falar dos grupos nitro, né, falaremos aí de derivações do ácido carboxílico em função aí dos grupos halogenados, tá? Então, temos algum caminho a ser trilhado aqui, tá ok? Eu já recebi atividades de algumas pessoas, né, do que foi pedido na semana passada, e eu espero que os demais me enviem, tá? Ok? Para eu poder fazer as minhas correções, né, e relacionar aí a participação de vocês. Tudo bem? Espero que estejam todos descansados aí desse feriado, né, para a gente poder retomar com o gás todo e não poder perder tanto tempo assim. Então, para não perder tanto tempo assim, como eu estou falando demais, né, eu sou um tagarela, eu vou aqui espelhar o material, né, o material que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é justamente aqui. Rapaz, aqui, pronto. Agora vai dar certo. Vou só relembrar algumas coisinhas com vocês do que foi falado na aula passada, para que não fique esquecido. A nossa revisão é sempre assim, tá? Na outra aula eu estou comentando o que foi falado, né? Para a gente não esquecer, para ficar mais fácil de lembrar. Tudo bem, crianças? Vamos lá, professor. Inicia aí, eu estou tentando, mas o F5 aqui não está querendo trabalhar. Pronto. Espero que todos estejam vendo, que agora não vejo mais vocês, tá? Então, tá aí, esse material vai ser colocado na sala de aula assim que eu terminar a aula, tá? Eu vou colocar na sala de aula. Se você for olhar no chat aí, eu coloquei as páginas que eu vou cobrar da próxima atividade. Aqui, gente, essa parte de nomenclatura desses grupos nitrogenados, ele tem que ser treinado. Então, nosso livro tem uma gama de questões que podem ser trabalhadas, e eu quero que vocês trabalhem dessas páginas que eu coloquei aí. Tá? Óbvio que tem mais, mas essa daí já é o suficiente, ok? Para ser treinado. Então, vamos iniciar aí. Sempre gosto de dizer, ó, sejam que nem um titânio, sejam fortes e resilientes. Só para a gente relembrar que foi falar das aminas, né? Que elas derivam da amônia. Não esqueçam disso. Derivação direta da amônia, onde o amônia é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. E aí nós vamos fazer a classificação dessas aminas, né, como amina primária, onde vai sair um hidrogênio da amônia. Lembra que a amônia é esse daqui, ó, NH3, né, ó. A amônia é o NH3. Então, toda derivação que nós temos de grupos nitrogenados é dela. Derivou desse grupo aqui, que é amônia, não é? Bora. Cadê? Não está sendo laser, não. Pronto. Esse grupo aqui é amônia, onde se sai um hidrogênio, tá vendo? Ó, vai entrar esse grupo que nós chamamos de grupo carbônico, e aí vamos chamar de amina primária. Foi assim que nós trabalhamos na aula passada. Do mesmo jeito aqui, saindo 2 hidrogênios, né, ó, você nota que agora fica com apenas um, então tem 2 grupos carbônicos agora aqui, então nós vamos ter uma amina secundária, e consequentemente, se sair os 3 hidrogênios, a amina é a terciária. Foi assim que nós trabalhamos. Vimos a nomenclatura de cada um, primária, secundária e terciária. Na primária, nós temos essas 3 expressões, onde a gente inicia com o nome do grupo. Esse grupo é justamente a ramificação, que é como se eu estivesse fazendo uma substituição aqui nos hidrogênios que saíram. Então, a gente vai chamar o nome do grupo e vai terminar com a amina. Do mesmo jeito, se eu quiser trabalhar diretamente com a parte de prefixo, infixo e a questão do sufixo, que é justamente o grupo amina, eu vou trabalhar
com o nome do hidrocarboneto, né? Butano, propano, enfim, trabalhou com os hidrocarbonetos, onde eu estou indicando a quantidade de carbonos, a insaturação ou não, né, entre esses carbonos, e o grupo ligado, que é justamente o grupo amina, onde vai ser a nossa terminação. Então, butanamina, né, ou butamina, tem gente que não usa o O, tá? Esse O, ele fica opcional, né, na questão do hidrocarboneto, tá? E o grupo amino, esse grupo amino é justamente a confusão de alguns, não vai ser de vocês, obviamente, mas a confusão de alguns é tentar colocar esse grupo amino no final da palavra, tá? Por representar aí a expressão da amina, tá? Então, muito cuidado se só utiliza o amino quando ele está iniciando, e eu vou colocar aqui o nome do hidrocarboneto, né? Como se estivesse fazendo a mesma coisa, aminobutano, aminopropano, né? Amino, 2-metil, 3-butano, enfim. Tá? Então, eu vou colocar o amino sempre no início, tá aqui alguns exemplos, né? Ó, o metilamina, utilizando aqui essa primeira expressão de nomenclatura, não é isso? Ó, coloquei o grupo metil, que tá aqui, ó, saiu o hidrogênio, entrou o grupo metil, termino com a palavra amina. Do mesmo jeito aqui, quando eu vou utilizar agora com o nome do hidrocarboneto, vai ficar metanamina, e aqui o grupo amino, para indicar que eu tenho esse grupo que está substituindo o hidrogênio. Mesmo jeito a gente vê aqui com esse aromático, que é chamado de anilina. Falei para vocês uma piadinha sobre isso, que é a chamada fenilamina, né, que é o fenil ligado ao grupo amina. Nós temos a benzenamina, porque aqui é o grupo benzeno que eu estou agora trabalhando como sendo o quê? O nome do hidrocarboneto, né, só dos hidrogênios e carbonos presentes aí. E o último, o grupo amino, para dizer que eu tenho um aminobenzeno, que é justamente a presença do grupo amino aqui nesse aromático. Vou ter ali uma ramificação, né? Aqui nós temos a posição, veja, ó, iso, que estou classificando esse grupo que substituiu um hidrogênio, sendo aí a sua ramificação chamada isopropil, né? O isopropil, nós temos uma bifurcação, eu vou ter um CH3 que vai se ligar diretamente a duas moléculas de CH3, não é isso? Eu tenho esse CH aqui, se liga duas moléculas de CH3, então nós temos aí o grupo isopropil, que vai agora relacionar diretamente com o sufixo amina. Então, isopropilamina, tá? Isopropilamina. É tudo junto, tá? Não tem diferenciação. Agora eu vou ter, por quê? Porque eu vou utilizar aí o nome do hidrocarboneto, prop, que são 3 carbonos. Você vê aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 carbonos. Então, propan, que são ligações simples entre eles, né? Isso, ó. 2 amina. Esse 2 é justamente a posição onde o grupo amina está localizado. Tudo bem? Foi isso que nós vimos, tá? Óbvio que nós temos o das aminas secundárias, que também funcionam dessa mesma maneira. Só que agora só com o nome dos grupos, como se fossem substituintes. Tá? Ó, dimetilamina, que nos dois cantos saíram hidrogênios e entraram o grupo metil. Né? O outro nós temos aí fenilfenilamina, ó, fenil e o metil. Não é isso? Fenilmetilamina. Ordem alfabética, não esquece disso. Ordem alfabética. Tem os substituintes. Vou colocar o nome, né, com a terminação amina, e isso é para a amina secundária. Professor, o que é a secundária? Sai 2 hidrogênios entre 2 grupos carbônicos, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai utilizar sempre a ordem alfabética. E nós temos esse último aqui também de ordem alfabética, tem o etil e tem o isopropil. Vou só sempre salientar isso para vocês. O iso e o nel faz parte da ordem alfabética, tá? Faz parte da ordem alfabética. Cuidado com isso. Então, você não vai usar o prop, você vai olhar para o iso, no caso aí, isopropil, né? Então, fica o que o nome? Etil isopropilamina, porque eu estou vendo o grupo nitrogenado aqui, né? Esse grupo nitrogenado indica a presença desse grupo amina, que é justamente a amina secundária, e a amina terciária do mesmo jeito, tá? O nome dos grupos, todos eles em ordem alfabética, tá? Substituiu aí, ó, metil, metil, etil. Como são 2 metil, vai ser dimetil, mas eu tenho que seguir o quê? A ordem alfabética, né? A ordem alfabética. Então, muito cuidado com isso. E nós temos aqui o do trimetil, que são a substituição dos 3, né? Trimetilamina. Aqui vai ser a ordem alfabética. Eu vou começar com etil, e depois é o dimetil. Você vai dizer, professor, mas o di, o D, vem à frente do E. Só que esse di aí, ó, esse D... Professor. Oi? Não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Nem eu. Eu vou descompartilhar e vou tentar novamente, tá?
Tentar novamente. Olha, ei, olha! Beleza, ó. Ó o sorriso. A orelha tá pra cair na boca agora, olha. Meu Deus do Como céu. é que você tá? Rapaz, mas você Bom não... dia! Bom dia. Cadê o Nescau? Cadê o Nescau? Acabei de tomar. Ixi, Maria, nem oferece. Dá pra ver agora? Eu tava brincando, era só você olhar aqui. Aí era, rapaz, você mente pra Era. mim. Meu Deus do céu. Eu não tô valendo nada mesmo, não. Você mente pra mim. Eu fico tipo, que negócio olhando, sabe aquele que eu fico olhando assim, ó. Você não tá vendo ninguém? Aí eu fico feliz, gente. Ô, rapaz. Fiquei feliz agora. Em breve. Vou voltar aqui. Não vou mangar de mim, não. Vou voltar aqui, deixa eu ver, cadê? Onde foi que eu parei? Eu até me perdi. Você fica mentindo pra mim. Me enganando. Ô, Alan, Vascaíno. Deixa eu ver, rapaz. Cadê? Aparece agora. Pronto, eu fiquei nervoso, me perdi agora. Você, não, vocês fizeram me perder aqui. Cadê o slide, meu irmão? Deixa eu ver, onde foi que eu parei? Foi aqui, não foi que eu parei? Dá pra ver alguma coisa? Parou na minha terciária. Certo, mas dá pra ver agora. Vocês estão vendo agora, então? Sim. Vocês estavam vendo? Meu Deus, vocês me enganaram, meu Deus do céu. Maria, nem cortei o cabelo, né? Vocês nem me avisam. Então vamos aqui, vamos continuar. Vamos continuar, ó. Vocês vão notar sempre isso. Quando tiver nesse grupo nitrogenado, você nota sempre isso. Vai sair hidrogênio daqui, ó. Sai o hidrogênio, né? Ó, que é o NH3, e vai entrar o grupo. Vai entrar o grupo carbônico, metil, etil, propil, butil, não interessa. Vai entrar alguma cadeia carbônica no lugar dos hidrogênios. Nesse caso específico, nós temos um trimetil, né? Ó, 1, 2, 3. Então, trimetilamina, ótimo, nome fácil, né? Trimetilamina. Nesse aqui especificamente, nós temos dois grupos metil e nós temos um grupo etil. Então, vai ficar dimetil e um etil. Só que eu tenho que seguir a ordem alfabética. Nesse caso, di, tri, tetra, penta, isso daí são o quê? São multiplicadores. Os multiplicadores, eles não entram na ordem alfabética, tá? Eles não vão entrar na ordem alfabética, ok? Então, o multiplicador não entra na ordem alfabética. Quais são os que entram, professor? É o iso e o neo. Você viu o iso e viu o neo na palavra, né, no grupo, ou presente na cadeia, você vai ter que relacionar a ordem alfabética, principalmente se for no grupo de amina ou amida, que eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Então, existe uma nomenclatura oficial em que os grupos característicos da função amina são denominados de amino, foi o que nós falamos lá do início, né? Considerando substituintes do elemento hidrogênio em uma cadeia carbônica. Então, sempre vou iniciar o amino lá com o nomezinho na frente. Aí nós temos o exemplo aí que eu falei para você na aula passada, para quem faltou, né, na aula passada, por algum motivo, é a cadaverina e a putrescina, né? A diferença de um é a quantidade de carbonos, né? Um tem 4 carbonos, o outro tem 5 carbonos. A putrescina tem 4 carbonos, a cadaverina tem 5 carbonos. Então, nós vamos ter o nome aí, ó. Esse daqui é o nome que ela é conhecida, né? Biologicamente falando. Os professores de biologia, eles com certeza falam sobre essas expressões, né? Quando você está falando de decomposição da matéria orgânica. Então, 1,4, porque eu estou escolhendo qualquer um dos carbonos aqui, né? Ó, como sendo 1 ou 4. Então, 1,4 diamino. Por que é di? Porque eu tenho dois grupos, ó. Tenho dois grupos amina, né? Então, 1,4 diamino. Mas você pode perguntar, professor, se eu tivesse só um amino, eu poderia colocar o nome dele? Tipo assim, aminobutano ou um aminobutano? Pode, tranquilo. Do mesmo jeito que você pode colocar amina no final. Butano ou amina, né? Você pode colocar no final, tranquilo. Não vai ter, você aqui na parte de amina e amida, você não tem aquele negócio, eu vou ter que dizer qual é o usual, eu vou ter que dizer qual é o IUPAC. Aí o PAC aceita todas essas três que nós trabalhamos, todas, tá? Então, quando você se deparar com essa situação de ter que redigir, você vai fazer o EMA, ter que redigir aí a nomenclatura de um grupo, de uma amina, de uma amida, você pode utilizar qualquer uma das três, tá? De preferência, aquela que seja
aquela que seja mais especificada, aquela que você consiga indicar as posições, que você consiga dizer quantos carbonos tem, que você consiga mostrar a posição, inclusive, das aminas presentes, tá? Isso daí é uma dica que eu dou para vocês, que vocês sejam específicos, para que a bancada possa analisar vocês da maneira bem mais, como é que eu digo, dizer assim, ó, esse aluno aqui está preparado, esse aluno aqui está melhor do que o outro que colocou só amino ou butano, pronto, tá? Ele não colocou de maneira bem mais explicada, tá bom? Então, nós temos esses dois exemplos aí que nós trabalhamos, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Porque, para a gente não perder tanto tempo, pelo fato de reagir com ácidos, ela pode formar base, a gente falou isso daí também, né? Então, elas formam as bases, tá aí aquele cheirinho do peixe, né? Eu até falei para vocês que os primeiros químicos de vocês são os pais, especificamente a mãe, ela compra o peixe tá com aquele cheirinho não tão legal, ela pega o quê? Joga um limãozinho, né? Como esse mau cheiro do peixe está relacionado aí com o grupo nitrogenado, né? Com a presença de amina, a amina é base. Então, outra dica que eu dou para vocês, se vocês tiverem a presença de nitrogênio, é composto básico, tá? Tem o nitrogênio é base. Por quê? Porque existe um negocinho chamado ácidos e bases modernos, que foge um pouquinho a regra de Arrhenius. O ácido e bases modernos, ele vai dizer isso daí pra gente, que base é aquele composto que vai receber um NH, ou seja, que vai receber um hidrogênio, que vai receber um próton. Não é isso? Tem um nomezinho até interessante, o nome desses cientistas, é o Brauset-Lowry, né? A língua, Brauset-Lowry, né? Então, esses caras aí tiveram essa ideia de relacionar ácido e base diferente de Arrhenius, onde Arrhenius usa essa expressão de ácido, acidez e basicidade mediante um meio aquoso. Aqui é diferente, tá? Aqui a gente não utiliza água para isso. Do mesmo jeito, existem os ácidos e bases de Lewis, que eu vou falar isso daí também para vocês, tá? Então, veja aqui o exemplo do metilamina, né, ó, reagindo com ácido, ele vai produzir aqui, ó, esse sal, que é o cloreto de metiloamônio. Note que você vai notar o seguinte, eu mostrei até isso para vocês, mas não custa nada relembrar, né? Não custa nada relembrar. Então, você vai notar o seguinte, que esse hidrogênio, ele vai ser doado para esse grupo, para o grupo amina, né, ó. Ele vai doar esse hidrogênio aqui para o grupo amina. Você vai ver que no final nós temos o quê? Um NH3, né, ó. Esse hidrogênio que foi doado agora faz parte da molécula, produzindo agora aqui esse sal, porque fica um positivo, né, ó. Se ele recebeu um próton, ele ficou positivo. E tem um cloro para poder relacionar essa atração entre as cargas diferentes, né? É chamada atração eletrostática, produzindo aí o sal, tá bom? Então, isso daí é uma neutralização relacionada à amônia, aliás, perdão, à amina, né? Vamos para as amidas. A diferença da amina para a amida é isso aqui, galerinha, ó. Vocês vão ter um nitrogênio ligado a uma carbonila, né, ó. A amina é muito linda, nitrogênio ligado a carbonila. Então, é isso daqui, ó. Nitrogênio ligado a carbonila é amida. Não confunda amina com amida, tá? Não confunda amina com amida. Amida é nitrogênio ligado diretamente à carbonila. Mas tome muito cuidado, é diretamente. Porque você pode se deparar com uma situação mais ou menos assim, né? Uma carbonila aqui, um grupo qualquer ali, né? Não vai dar para desenhar, senão a gente perde muito tempo. Eu posso ter isso daqui, ó. Posso ter o nitrogênio aqui. NH2, por exemplo, né? Aí o cidadão vai olhar para a carbonila aqui e vai dizer assim, olha, aqui, ali, mediante os ensinamentos do professor George, aqui é amida. Tá errado. Onde é que tá ligado esse grupo nitrogenado aqui? Onde ele tá ligado? Tá ligado nesse carbono aqui, ó. Ele não tá ligado diretamente à carbonila. Então, não é amida, é amina. Para ser amida, esse nitrogênio tinha que estar bem aqui. Diretamente na carbonila. Aí sim, você classifica como sendo amida. Não esqueça, amida é ligada à carbonila. Amida ligada à carbonila. Tudo bem? Prosseguindo aqui, nomenclatura. Né, a nomenclatura. Veja aí, nomenclatura. Pronto, voltei. Ó, o nome do hidrocarboneto correspondente a mais o nome amida. Né, você tem um butano e tem a presença dele lá, né? Butanamida. Oi, diga. Oi.
emocionada com os vídeos todos sendo abertos. Eu fiz um E trato eu, Maria. Eu disse, ter mais, estou aqui, estou com saudade de vocês, muita mesmo. Quero ver o rostinho dos outros, que eu não tive oportunidade, mas eu já Também, estou feliz pelos que abriram. também. O coração está aqui, ó. Olha, o Jorge perdeu até o prumo de ter emocionado. Perdi. Eles falaram assim, professor, não tô vendo, eita, meu Deus, tudo que eu falei aqui, meu Deus, é o que eu viro aqui, tudo. Oxê, as fotos estão se mexendo. Todos Foi bom, atrasados. Gostei, parabéns. Uma dinâmica assim muito melhor. Você vê a pessoa ali, mesmo que seja por vídeo, mas não deixa de ser um cara a cara, né? Sim, Estou verdade. muito feliz de ver o rostinho de vocês. É como a gente pode fazer agora. Então, vamos aproveitar. Sim. Segundo ano está aí caminhando para o fechamento. Próximo ano é só alegria. Terceiro ano Só alegria. é só alegria. Só tem revisão. Então, vamos aproveitar da melhor forma que a gente puder. Ainda que não seja presencial, mas a gente está aqui conversando, se vendo. E É verdade. Tá certo? Demais. Eu fiquei feliz. Uau! Obrigado. Então, gente. Maria, fiquei emocionado mesmo. Então, o nome do hidrocarboneto correspondente, né? A gente vai ver agora um exemplo aqui, ó. Nota que você vai contar a cadeia, né? O hidrocarboneto correspondente à cadeia. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Meu Deus, já são 8h22. Carbono 1, 2, 3, 4. É but, né? Isso, ó, butano, né? Não? Butano, e que grupo é esse, crianças? Que grupo é esse? É amida, tá? Ó, nós não somos obrigados a colocar o O de butanoamida. Professor, mas se eu colocar o butanoamida, tá errado? Jamais, tá? Hoje se usa muito mais o butanamida, né? Mas se você colocar o butanoamida, não tem problema. Também está dentro do que a IUPAC aceita, tá? Mas o mais atual, por isso que eu digo que você sempre se mantenha atualizado. O mais atual é só retirar esse O de hidrocarboneto, não é isso? Ó, de butano, e colocar a palavrinha amida, né? Fazendo a junção direta com o nome. Então, butanamida, né? 4 carbonos, lembrando que a carbonila também é carbono, por isso que vocês contam com ela, tá? Se você contar só com esses 3 aqui, ficaria o propanamida e você perderia uma questão para o seu concorrente, tá ok? Então, conte o carbono também, conte o carbono da carbonila também. Não esquece disso, por favor, tá? Não esqueça disso. Conte também o da carbonila. Olha aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, ó. No carbono 4, eu tenho 2 grupos metil. Né? Eu tenho 2 grupos metil, tem um metil aqui e um metil aqui. Olha o nome dele oficial. 4,4 de metil, ó. No carbono 4 eu tenho 2 metil, não é isso? Ó, por isso que é 4,4 de metil. Pente são 5 carbonos, tá? 5 carbonos. Ligação simples entre eles. Não preciso colocar o O, tá? Dizer que é 4 de metil pentanoamida, não preciso colocar esse O. Já posso juntar direto a palavra amida. Então, 4,5 dimetil pentanamida. Por que amida, professor? Porque eu tenho um nitrogênio ligado diretamente aqui à carbonila, ok? Nitrogênio ligado à carbonila, nós temos o quê? Amida. Nitrogênio ligado à carbonila, nós temos amida. Tudo bem? Continuando com a amida aqui rapidão, existe a nomenclatura usual que considera as amidas como derivadas de ácido carboxílico, isso é fato. Nessa nomenclatura, o nome é obtido pela união do prefixo do nome do ácido mais a terminação amida. Porque se você for ver, a carbonila tinha quem? Tinha a hidroxila. Saiu a hidroxila e entrou o grupo NH2. Por isso que ele é uma derivação de ácido carboxílico. Então, também vocês podem se deparar com essa situação onde você vai dar aí o nome, né, dessa amida, né, derivando aí do prefixo do nome do ácido. Vamos ver exemplo. Ácido fórmico, né, ó, ácido fórmico. Então, vou tirar essa palavrinha ácido, ó, não é mais ácido, né? Agora é amida, né? Vai ficar o quê? Formamida.
Professor, por que ficou formamida? Porque eu peguei só o prefixo do nome do ácido, ó, forme, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? E agora eu vou juntar essa palavra, né, ó, com a amida. Então, formamida. Esse outro ácido, o ácido acético, vai ficar o quê? Acetamida, né? E aí por aí vai, né? Você vai derivando dessa maneira, ok? Então, se você se deparar com esse nomezinho, esse nome aqui, ele também é aceito pela EUPAC, tá? Ele é aceito pela EUPAC, então não tem problema você usar. Ele pode aparecer aonde, professor? Ele pode aparecer na questão do usual, porque você está vendo que esse ácido fórmico é usual, não é verdade? Vocês lembram disso? Né? O ácido da formiga, né? Aquele ácido lá, que inclusive as pessoas colocaram na prova assim, professor, quando eu falei do ácido fórmico lá da formiga bala, não sei se vocês lembram, da segunda questão. Não tem, como é a questão, não tem, eu não lembro mais. Sei que foi algum questionamento sobre não ter pergunta, né? Não entender a pergunta. Eu queria saber o ácido da formiga. Por que ela causava aquele dano naquele pessoal, né? Os índiozinhos botavam a mão no quibane lá e ficavam dançando. Assim, a dança deles é para que acabasse logo, né? Porque o sofrimento era grande. Pela força desse ácido, né? Do ácido dessa formiga. Então, nesse caso aí, ó, nós estamos utilizando a maneira usual, né, do ácido, especificamente, para poder definir o nome dessa amida, tá? No caso de amidas secundárias e terciárias, nas quais ocorre a substituição dos átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio por grupos carbônicos utilizamos a indicação N. Essa aqui, crianças, é que vocês realmente vão encontrar no Enem, tá? Vocês vão ver as amidas, porque elas são substituídas, né, chamada secundária e terciária. Você nota que bem aqui, ó, né, ó, esse grupo aqui tem, sai um hidrogênio entre essa parte toda aqui, chamada acila, né? Vai entrar aqui. Se sair mais dois desses hidrogênios, vai entrar o quê? A substituição, né? Que eu vou chamar de secundário ou terciário. Porque saiu todo mundo, eu só tenho agora o nitrogênio e grupos que vão estar ligados a eles. Então, para isso, eu não vou mais classificar com números, dizer que é 1 metil, 3 butil, não. Eu vou representar com esse Nzinho aí. N metil, N butil, fulano. Vamos ver agora aí, ó. Olha o exemplo aí. O da amina secundária, né? Amida secundária, perdão. Você está vendo que nós temos ainda um hidrogêniozinho, né? Ó. Eu não tenho mais esse, e esse daqui é que representa o grupo que derivou do ácido, né? Então, ó, vai ficar o quê? N-metil, ó, ordem alfabética, N-metil, propanamida. Tem só um pequeno equívoco aqui no nosso colega livro, porque agora aqui eu não preciso mais separar por hífen, tá? Ó. Tá vendo o hífenzinho aqui, ó? Não preciso com hífen, só se fosse um hex, aí sim. Mas esse prop não, tá? Então, N-metil aí com propanamida, tá? Você vai ver esse erro aqui também, ok? Você vai ver esse erro. Nesse caso aqui, nessa amina terciária, eu tenho dois grupos metil, por isso que ficou N,N. Lembra lá do 4? Ficou 4,4, né? Dimetil. Aqui não, é N,N. Porque lá no N é que eu tenho essa substituição, não é não? Eu não tenho um carbono ali para poder dizer que é o carbono 1, 2 ou 3 ou 4. Tenho apenas esse nitrogênio, então vai ser N e esse N maiúsculo, tá? Eu já vi gente perdendo questão de concurso porque colocou o N minúsculo. O N minúsculo é aquela coisa que nem se usa mais de cadeia normal. Então não faça isso. Se você vê o grupo amida e precisa definir o seu nome com essa definição aqui, da posição dos substituintes, né, da representação, isso para amida secundária e amida terciária, não esquece disso. Você vai ter que utilizar esse N para indicar as posições aí desses substituintes. Tudo bem? 8h30, tá passando rápido. Nitrilas. Gente, nós temos as nitrilas, que é a presença do grupo cianeto. Que é isso, professor? O que é o grupo cianeto? É o CN, né, o carbono fazendo ligação tripla com o nitrogênio. Esse grupo cianeto é um grupo muito tóxico, né? Um grupo venenoso, né? Inclusive, nós trabalhamos, eu falei muito sobre para vocês isso, na questão lá da Boate Kiss, de 2000 e quanto, gente? 2012, eu acho, 2000, eu não me lembro qual é a data, 2014, eu não me lembro, que as pessoas morreram asfixiadas pela presença do grupo cianeto, né? Que existe, inclusive, falei para vocês sobre isso, que existe nos tapetes, que existem nos ursos de pelúcia, que existem nos
em alguns casacos, inclusive aqueles que vocês usavam em sala, né, para evitar o nosso frio glacial que tinha na nossa sala, enfim. Aquele material tem a presença desse grupo cianeto, então ele não pode ser ateado fogo, porque o cianeto, ele é muito denso. Então, ele não vai embora, ele fica presente no ambiente, e foi o que aconteceu com o pessoal da Boate Kiss. E esse grupo cianeto, ele é muito reativo, então ele vai retirar o hidrogênio, aliás, o oxigênio, e vai se ligar ao ferro, ocorrendo a asfixia. Vocês viram, né? Ou quem não viu, lembra da história que muitas pessoas morreram meses depois, né, do acontecido, né? Porque esse grupo, ele é difícil de sair do nosso organismo, justamente por ele reagir muito bem com o ferro. Tá? Então, cuidado. Esse grupo aí, ó, nitrilas, né? A nitrila, eu vou ter o grupo carbônico ligado, ó. Aqui, ó, vou ter um Rzinho, ó, vou botar um Rzinho aqui só para a gente ter uma definição. O grupo vai estar ligado tudo esse carbono aqui, ó, no CN. Então, você vai ter a nitrila, ou nitrilos, né? Nitrila ou nitrilos, não é isso? Que vai fazer a transformação da nomenclatura que eu vou mostrar para vocês agora. Então, veja, nome do hidrocarboneto e a terminação nitrila. Já vi com nitrilo, no meu tempo era nitrilo, tá? Então, vamos usar o que é de hoje, né? O que é atual. O nitrila, né? Então, veja aqui, ó, que nós temos o etano, não é isso, ó? Etano e a junção aqui, etanonitrila. Notem que foi interessante, inclusive, esse tá sublinhado aqui, né? Tá circulado, que eu vou ter que contar com o carbono que representa a nitrila, não é isso? Eu tenho que contar com esse carbono. Do mesmo jeito que eu preciso contar com o carbono da carbonila da amida, não é? Então, quando eu vou ver a cadeia carbônica, né, o hidrocarboneto correspondente, eu preciso contar com esse carbono ligado ao grupo nitrogênio. Não esquece disso. Outro detalhe que fica fácil para que você não confunda esse grupo com a amina é porque o nitrogênio fica fora da cadeia, né? Ó, o nitrogênio está fora da cadeia. Tem só um pequeno pecado que o nosso livro não colocou, porque existe um grupo chamado isonitrila. Vocês estão escutando o que eu falei, né? Isonitrila. O isonitrila, gente, ou o isonitrilo, ele é o contrário. Vocês vão ter um nitrogênio dentro da cadeia e um carbono fora. Então, o grupo carbonílico está aqui, ó. O Rzinho está ligado direto no nitrogênio. Quando você se deparar com isso, crianças, vocês vão ter o isonitrila. Isonitrila, que vai funcionar do mesmo jeito que vocês viram a nomenclatura ali, né? Ó, o grupo carbônico e a terminação com iso, né? Professor, isso foi o que você escreveu aí, nem eu sei. Isonitrila, ô professor, você tá passando vergonha aí, meu Deus. Isonitrila, né? Isonitrila. Iso, cuidado. Iso é porque o nitrogênio está diretamente na cadeia carbônica. A nitrila, o nitrogênio está fora. Veja aqui, ó. Olha o nitrogênio fora. Nitrogênio fora. Nitrogênio fora. Então, essa é a nitrila. O isonitrila é o contrário, tá? Isonitrila é o contrário. Deu para entender isso, gente? Não dá para confundir, não? Deu para entender? Nitrila é uma coisa, isonitrila é outra. Nitrila, o nitrogênio vai estar fora da cadeia, tá? Nitrogênio fora da cadeia. O isonitrila, o nitrogênio está na cadeia e o carbono é que está fora. Então, você já não conta com esse carbono. Você já não vai mais contar com esse carbono. Veja, porque eu vou ter um heteroátomo, não é? Ó. Vamos supor que eu tenha bem aqui um CH3. Eu tenho aqui um CH3. Oh, meu Deus, o 3 feio. Ligado aqui, ó, ao NC, não é? Ao NC, tá ligado aí? Como é que ficaria o nome dessa molécula? Como é que ficaria o nome dessa molécula? É um metano, né, não, ó? A cadeia principal é só essa daqui. Eu não vou conseguir contar esse carbono aqui, não. Por quê? Porque eu tenho um heteroátomo agora no meio aqui, ó. Não vou contar mais esse carbono. Não é isso, ó? Então, é o metan. Não é isso, ó? Metan o quê? Metanonitrila. Ou metano iso. É o iso, professor. É o isonitrila.
Metanoisonitrila. É diferente, tá? O nosso livro cometeu esse pequeno pecado e não ter colocado essa informação pra gente, tá? Cometeu esse pequeno pecado, mas é o metanoisonitrila, porque o nitrogênio está invertido, né? Ó, note, ó. Nitrogênio invertido é a expressãozinha iso, tá? Iso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenham entendido, por favor. Se não entenderam, peça que eu repito, tá? Tranquilamente. Mas também pode ser assim, ó, cianeto, né? Geralmente vocês vão ver cianeto, né? O nome do grupo orgânico, no caso eu vou chamar esse grupo como sendo a ramificação, né? Então, o primeiro exemplo aqui, metil, né? Ó. Aqui seria o metanonitrila, né? Se eu tivesse levado em consideração essa representação. Mas essa daqui eu posso dizer que é o cianeto de o nome do grupo, né? Cianeto de metila, né? Cianeto de propila, cianeto de butila, cianeto de vinila, enfim. Eu posso usar dessa maneira. Então, por que eu estou colocando as duas maneiras? Porque se você se deparar com o nome para poder representar a estrutura, você não erra, porque você está falando do mesmo grupo, né? Ó, você está falando do mesmo grupo, cianeto. Não é isso? Estou falando da mesma representação. O cianeto é o mesmo nitrilas, não é isso? Cianeto é a mesma coisa de nitrila, com diferenciação do iso, né? Que o iso a gente viu que vai inverter, tá? Vai ser a inversão no iso, ok? Nitrocompostos, deu para entender? Deu para entender? É isso. Olha aí a roupa do Saulo aí, roupa de ir para missa, hein? Todo nos panos com óculos aqui e tal. Sim, nitrocompostos. A galera vai lembrar do lá do Velozes e Furiosos, né? Fala de nitrocompostos, a gente fala do grupo nitro, né? Que dá aquela explosão, né? Que faz o carro ficar potente, né? A galera que entende de carro aí, né? Eles conhecem que eles usam esse grupo nitro. Só para vocês terem ideia, o nitro é daquele cara que todo mundo tá tentando, todo mundo ganha, todo mundo tenta o ano todo ganhar esse prêmio, o prêmio Nobel. Né? O Nobel foi o cara que descobriu a nitroglicerina. Foi o cara que descobriu o TNT que vocês veem lá no desenho do Pica-Pau. Né? Lá no desenho do Papaléguas. Será que você assiste Papaléguas? Acho que o pessoal não sabe nem o que é isso, Papaléguas. Vocês gostam dos animes, né? Tipo Jiraiya, Giban, Jaspion, Lion Man, quem mais? Flashman, quem mais? Os Power Rangers, né? Esses daí que são os animes da minha época, são esses daí. O de vocês hoje são bem complicados de eu dizer os nomes, né? Massa demais, também acha lá. Então, veja aí, ó. Veja aí. Esse grupo nitro, ele foi descoberto por um químico muito famoso, né? Que, inclusive, até hoje, tem esse prêmio, que é o Prêmio Nobel. Ele descobriu a nitroglicerina, que nós vamos ver alguns exemplos, né? E o TNT, que é o que deu mais dinheiro para ele, né? Que é justamente a dinamite, a explosão, né? Então, ele conseguiu fazer a relação química das explosões. E se eu for contar um pouquinho da história dele, ele ficou muito chateado porque foi utilizado essa sua descoberta na Primeira Guerra Mundial, né? A questão dos explosivos. Então, ele ficou muito triste que utilizaram a sua ideia para um fim bélico, ele não queria isso, e aí ele fez a instituição, né, relacionada aí ao estudo da paz, ao estudo da química, da física, da biologia, né, das literaturas, para que as pessoas produzissem só coisas boas em relação à ciência e à educação em geral, né, não é à toa que ele patenteou, ele não tinha filhos, ele não tinha parentes, era sozinho no mundo, e todo o dinheiro de vendas desses compostos que ele patenteou, cai na conta da empresa, né? Cai na conta da instituição, e é por isso que todo ano tem dinheiro muito para esse pessoal estudar e concorrer a esse prêmio, tá? Então pode ser até vocês um dia, né? Vocês podem aí, o PH tá próximo, né? O PH The Books on the Table, ó, eu tô aprendendo para falar contigo do PH. The Books on the Table, pra gente conversar de vez em quando aí, né, no inglês, treinar nosso inglês. Então, nitrocomposto, vamos lá, vamos acelerar, professor. Nós temos o nitrogênio fazendo ligação dupla com o oxigênio e ligando uma ligação simples aqui com outro oxigênio. Isso é o grupo nitro, que ele, resumidamente, é o NO2, tá? Esse NO2, gente, ele é que vai causar as explosões. Então, aquela galera lá o Toledo, né? Toledo, quando ele vai ganhar a corrida, ele aperta lá um botãozinho
e ocorre uma explosão no motor, fazendo com que o carro acelere de uma maneira bem veloz, né? Assim, bem. O cara fica assim, né? Aquela coisa assim, mas é a energia que esse grupo aí é capaz de produzir, tá? O grupo nitro. Então, se tem a presença dos compostos, nós temos o grupo nitro. Não é isso? Então, a nomenclatura dele é muito simples. Né? Ó, na sua nomenclatura, considera-se o grupo nitro, substitui o hidrogênio, no caso aí da cadeia carbônica, o nome desse composto é obtido segundo a maneira que é a seguinte maneira: nitro é o nome do hidrocarboneto. Nitropropano, nitrobutano, enfim. Se eu tenho um grupo, eu vou ter que contar o mais próximo dele, ó, tá? Sempre. A contagem da cadeia é o mais próximo do grupo. Então, se eu tenho o grupo NO2, né, que geralmente ele vai estar assim, não tem como fugir, tá? Não vai colocar dessa maneira aqui para vocês, não, ó. Eu não coloco assim na forma estrutural, não, tá? Vai sempre colocar na forma molecular dentro da cadeia, tá? Inclusive aqui nos aromáticos, como vocês estão vendo, né? Então, a contagem dos carbonos vai ser o mais próximo possível aqui do grupo. Mais próximo possível. Então, 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu tenho uma ramificação. Então, eu vou seguir a regra. Tenho que seguir a regra, né? Ó. Eu não tenho que seguir aquela regra. Então, 2-metil, 1-nitrobutano. Tá notando que ele está no carbono 1. Professor, eu tenho que colocar esse 1. Aqui tem. Infelizmente, tem que colocar. Tá? Porque ele é o grupo principal. Então, você tem que indicar onde é que está o grupo. Ele poderia estar em qualquer um dos carbonos. Ele não é que nem as carbonilas do ácido carboxílico e do aldeído, não. Eles podem estar em qualquer um dos carbonos. Então, nesse caso especificamente, eu preciso indicar a posição dele. Preciso indicar, tá, gente? Então, vai ser 2-metil, 1-nitrobutano. 2-metil, 1-nitrobutano. Professor, é explosivo? É sim. Se tiver o grupo nitro, é explosivo, tá? Cuidado com isso. Tendo esse NO2, corre risco de explosão. Professor, explosão o quê? Do calor? Presença de calor? Como é que é? Não. Até em choques. Se vocês verem a glicerina, né, a nitroglicerina, ela, se você deixar cair o recipiente no chão, o laboratório explode, só para vocês terem ideia, né, do tipo de energia que ela tem. Né? Então, até em reagir com ar também é outro processo que é perigoso de se trabalhar. Nós temos esse outro exemplo aqui, ó, que eu tenho agora também em saturação. Vou sempre trabalhar nomenclatura, né? Sempre trabalhar com a numeração na cadeia, o mais próximo possível do grupo funcional. O grupo funcional é o grupo que? Nitro. Vai estar lá no Enem. Qual o grupo funcional presente aqui? Vocês, opa! Aí vai lembrar da músicazinha. Né? Aquele lá do Velozes e Furiosos no Japão, né? Então você vai lembrar desse grupo aí, NO2, né? Que é o grupo nitro. Lembra sempre disso. Grupo nitro ou nitrocomposto. Então, essa é a função. Aí você vai contar, né? Primeiro, quem é a ordem da contagem? O grupo funcional. Depois, quem é? Em saturação. Depois, na saturação, ramificação. E depois nós vamos ver ainda que é quem? Os aletos, né? Os halogênios presentes. Nesse caso aqui, vou contar o mais próximo possível aqui do grupo nitro. Então, vai estar no carbono 2, tá vendo? Ó, eu tenho ramificações, não é isso? Ó, tem ramificação e tem saturação. Então, vai ficar 4-etil, ordem alfabética, 3-metil, 2-nitro, ep, porque são 7 carbonos, 5-en, que é justamente a insaturação. Quando a gente vê ele aqui, onde a representação dele é mais incisiva, né? As questões se trabalham muito mais com aromático, você vai ver que nós temos ele aqui em cima e ele embaixo. Então, chamado para, né? Para de nitrobenzeno, que vocês estão vendo bem aqui, ó. Mas eu posso chamar assim também, de 1,4 de nitrobenzeno, né? Eu posso chamar de 1,4 de nitrobenzeno. Aí o pH deve estar assim. Professor, mas eu posso trabalhar só o P de para, porque aí são 2 substituintes no aromático? Você deve. Se você tiver 2 substituintes no aromático, 2, você é obrigado a colocar ortometa ou para. Você é obrigado a colocar, e aí você está à frente do seu concorrente. Não esquece disso, tá? Esse cara aqui é o TNT, ó. Explode mesmo, não tem para onde, tá? A explosão é do jeito que vocês conhecem aqui, ó. Um exemplo. TNT, olha o nomezinho TNT, trinitrotolueno, lindo. Você vai ter 3 grupos nitro ligados dessa maneira aqui, ó, bem afastada, né, ó. Estão bem afastados. E vocês têm
o CH3, que significa dizer que vocês têm um tolueno, não é isso? Tolueno, então, trinitrotolueno. Então, você pode chegar aí para seu crush e dizer assim, olha, aquela sigla que aparece no desenho lá do Pica-Pau, TNT, é o trinitrotolueno. Ganhou a casamento na hora. Você dizendo isso é casamento na hora, tá? Porque você está mostrando o perigo que existe no TNT, né? Então, o outro aqui, ó, veja, que é o trinitrofenol, né? Que é o chamado ácido pícrico, que é onde a gente faz aí o processo da transformação do acrílico, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, nós temos a presença do grupo nitro, ó, temos 3, né? E aqui nós temos o fenol, não é isso, ó? Se eu tirar esses vermelhinhos aqui, vai ficar só o fenol, né? Por isso que ficou trinitrofenol. Professor, preciso colocar as posições? Nesse caso, não, tá? Precisa colocar a posição, não. Tudo bem? Embora que seja o carbono 1, tá? Né? Embora seja o carbono 1, porque aqui é o grupo dele, né? O fenol. Então, o fenol, nós vamos ver que é cadeia mista. Cadeia mista, eu vou falar disso ainda hoje, se Deus quiser. Cadeia mista, a gente vai ver que eles têm prioridade, tá? Tem a prioridade que nós temos que seguir. Tudo bem? Falando rápido, porque eu preciso terminar isso daqui. Aletos orgânicos. A gente fala, são os galetos orgânicos. Não, aletos. Aleto é justamente os halogênios, que é representado por isso daqui, a cadeia carbônica, e esse xizinho aqui, ó, é os halogênios, né, ó, flúor, cloro, bromo ou iodo, não é isso? Então, nos aletos orgânicos, a nomenclatura deles, nós estamos seguindo aí essa ordemzinha, ó. Nome do halogênio mais o hidrocarboneto correspondente. Vamos ver exemplo. O halogênio está aqui, ó, né, ó, posição dele, ó, começa a contar mais próximo dele. Vocês não estão vendo que eu não estou vendo aí aldeído, cetona, nem amina, nem amida, nem... Eu estou vendo só o bromo, é o halogênio, não é? Então, vai ser o quê? 2-bromobutano. A posição dele inicia, né? Ó, 2-bromobutano. Simples assim, se fosse um cloro. 2-clorobutano. Se fosse um iodo, 2-iodo-butano. Simples assim, tá? Outros exemplos. Eu tenho um cloro-benzeno. Gente, é muito fácil. Cloro-benzeno. Eu tenho um cloro-benzeno. Cloro-benzeno, né? Cloro-benzeno. O outro, eu tenho um triclorometano, porque isso é um carbono aqui, ó. Isso é um carbono. Triclorometano. Simples assim, crianças. Então, os aletos orgânicos são muito fáceis de se trabalhar, né? Vamos ver para esse exemplo aqui, ó. Tem o iodo, ó. Começa a contar mais próximo dele. Então, 2 iodo, 3 metil, hexano. Olha, mas é fácil, né? Olha o cloro ali. Começa a contar o mais próximo do cloro. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Olha o cloro. 2 cloro, 4 metil, pentano. Por que é 4 metil? Porque eu tenho metil no carbono 4. Então, 2 cloro, ó. Vocês estão vendo que esses aletos, eles não têm prioridade. Os aletos não têm prioridade em relação a um grupo funcional, em relação a uma insaturação, em relação a uma ramificação. Vocês notaram aqui, especificamente, que ele começou, ele ficou antes da ramificação, né? Tanto aqui o cloro quanto o iodo. Eles começaram antes da ramificação, então não esquece dessa pequena informação. Você não vai poder colocar, por exemplo, 4-metil, 2-cloropentano. Tá errado. Tá errado. Prioridade, os aletos não têm. Os aletos são marginalizados, são os últimos. Então, se são os últimos na prioridade, serão os primeiros na nomeação. O último na prioridade, primeiro na nomeação, tá? Ainda continuando com eles aqui, ó, mais uma informação. Oh, meu Deus, falta um minuto. Nessa nomenclatura, o nome do aleto precede o nome do grupo orgânico. No caso aí, o grupo orgânico, gente, é a ramificação. Então, aleto de propila, aleto de butila, aleto de fenila, enfim, vai preceder. Esse daqui é o que eu posso dizer para vocês que é o mais utilizado, que vocês mais veem nas questões, né? Colocar o nome do aleto e preceder o nome do grupo, que é considerado como se fosse a ramificação. O exemplo que você viu no primeiro é o fluoreto de sec-butila, ou brometo, tá vendo? Ó, brometo, né? Então, eu não estou mais utilizando flu-sec, não. É fluoreto. O eto vai entrar. Eto, ito, ato. Mosquito maldito, te mato, te pico, te jogo no vitrico. Então, eto, ito, ato, né? Então, brometo, fluoreto, cloreto, iodeto, enfim. Vocês vão tirar
o IC, vou colocar o ETO, né? Para poder formar aí o nome com essa nomenclatura. Tá? Ainda sobre os aletos, bora ver aqui, ó, os aletos de ácido, também chamados de aleto de acila, eu vou terminar aqui, tá? Eu vou parar aqui. Apresentam como grupos funcionais a estrutura abaixo, onde esse X, você viu o Xzinho, ó, representa os halogênios, não esquece disso. Então, agora eu vou representar uma cadeia de acila, né? Chamado aleto de acila. Vai sair a hidroxila, crianças, quando vocês se depararem com a carbonila e a presença aqui de um halogênio, nós estamos falando de aleto de ácido, tá? É um aleto de ácido aqui na representação. Então, vai ter a substituição aqui da hidroxila por um halogênio, tá? Sai a hidroxila, entra um halogênio, e nós temos um aleto de ácido, ou acila, né? Chamado de aleto de acila. Pode-se considerar que os aletos de ácido são provenientes de substituição de hidroxila, no caso que eu acabei de falar para vocês, é um ácido carboxílico com um halogênio. Então, bora ver exemplo aí. A hidroxila vai sair e o halogênio vai entrar, não é? A hidroxila sai, halogênio entra. Bora ver como é que fica a nomenclatura. Ó, brometo, cloreto, fluoreto, iodeto, nome, ó. Vai sair o ICO e vai entrar quem? O ILA, né? Vai ficar assim, ó. Ácido etanóico vai ficar o quê, né? Que é o mesmo ácido acético. Então, quando eu vou colocar um halogênio, vai ficar assim, cloreto de etanoíla. Então, brometo de etanoíla, fluoreto de etanoíla, né? Então, é dessa maneira que eu faço a questão da acilação, ou aleto de acila, não é? Aleto de acila. Do mesmo jeito eu posso fazer com a cadeia carbônica maior, né? Ó, tem as insaturações, tem tudo, né? E aí fica ácido 3-metil, que eu tenho um 3 aqui, ó. X4-enóico, né? Ó, que é justamente a derivação do nome que nós temos aqui, né? Enóico. E aí eu tenho agora ele aqui com enoíla, né? Se tem esse oíla no final, eu estou falando de um aleto de acila. Até combina, oíla, aleto de acila. Oíla, aleto de acila, tá? Crianças, eu vou terminando por aqui. Agradeço demais. Vou até tirar um print aqui. Tirar um print para poder guardar de recordação. Façam poses aí, poses de alunos concentrados assim. Todo mundo diga trinitotolueno. Agora, trinitotolueno. Trinitotolueno. É isso aí, pronto. Está guardado aqui nos meus arquivos. E até a próxima aula. Coloquei aí, crianças, as páginas para vocês treinarem essas nomenclaturas. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Ex, mas tu tá gordo, hein, Ex? Bora caminhar, meu filho. Tô meio gordo. Bora caminhar, bora se exercitar. Também tô, mas eu já sou velho, você é criança ainda, né? Não... Enfim, até a próxima aula, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau. E apareçam mais, hein? Apareçam mais.